Olá, povo do Direito do Trabalho, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo inédito aqui do canal do YouTube, sempre tentando fazer uma análise o mais interessante possível, que desperte maior curiosidade em vocês, apaixonados pelo direito do trabalho como eu, de acórdãos de tribunais superiores, TST ou STF, mas de fato é sempre na área trabalhista, e o STF tem nos mantido bastante ocupados nesse tema ultimamente, né? Então a gente acaba voltando, eu acabo voltando mais para acórdãos de direito do trabalho no STF, junto ao STF. Bem, eu vou conversar hoje sobre um acórdão que, na verdade, a origem dele é de 2018, mas como nas coisas no direito do trabalho, as coisas no Poder Judiciário no Brasil, a gente volta com assombrações, né, e remembers e outras coisas assim, e nós vamos tratar de terceirização. E, na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah, eu vou falar desse acórdão hoje como um prelúdio, para preparar para um próximo acórdão que está relacionado ao mesmo assunto, com uma conclusão diversa para a gente fazer a distinção necessária. Você pensa, meu Deus, olha só o que a mulher está falando. Então, fique aqui, curta, acredite em mim, já comece a curtir, e se inscreva no canal para ficar sempre acompanhando os acórdãos que a gente trata, porque o que acontece? Por mais que eu venha para comentar a decisão, eu sempre acabo entrando na matéria, a gente acaba desenvolvendo os assuntos, então isso pode ser bastante interessante. Bem, então, afinal de contas, do que esta louca vai falar hoje, que é de 2018, mas que volta com uma assombração e que é prelúdio para um próximo assunto? Eu vou falar do tema de repercussão geral 725, fruto do recurso extraordinário 958.252, que trata da terceirização da atividade fim. E eu digo que ele volta a ser relevante, ou, na verdade, continua sendo muito relevante, porque surgiu uma novidade recentemente. E, na verdade, a gente continua tendo que falar de terceirização, até porque nós temos muitos processos que envolvem a situação de terceirização. Eu digo desde já que quem for fazer um trabalho de pesquisa, um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado sobre terceirização, realmente tem que ter esse acórdão em mãos, porque o estudo é vastíssimo por parte dos ministros, mas me parece que o enfoque é predominantemente econômico e do ponto de vista da administração e gestão. Então, isso também se aplica para quem trabalha nessas áreas, sobre a eficiência da terceirização. Tá? A terceirização como eficiência na administração, na gestão, mais do que propriamente o nosso enfoque, embora fosse essa a questão. E por que eu resolvi falar sobre isso? Eu resolvi trazer esse acórdão, um acórdão que eu nunca quis me manifestar, eu me incomodava tremendamente com os fundamentos, eu demorei muito para voltar a ler sobre isso, porque era um tema que sempre me afetou muito, a questão da terceirização, mas eis que tivemos, né, a Lei 13.429 e a Lei 13.467, alterando a Lei 6.019, tratando efetivamente de terceirização. E não mais apenas jurisprudencialmente como fazíamos antes, que é algo que nós também temos que conversar e que também tem um pouco a ver com esse acordo. Mas é porque saiu, finalmente, a decisão dos embargos declaratórios nessa matéria. Então, o que eu vou fazer? Um apanhado muito mais breve, óbvio, do que da 5766, porque esse assunto já está mais do que estabelecido desde 2018. Vou falar dos embargos declaratórios para, no próximo vídeo, tratar de um tema correlato a esse, mas que não é exatamente esse, e houve uma confusão e tentaram confundir com o tema 725, mas eu não vou dar spoiler, eu só vou falar dessa forma confusa para que vocês fiquem comigo e voltem no próximo vídeo, tá? Então, vamos contextualizar e vamos entender, né, para a gente avançar nesse tema, e até porque eu já fiz outros vídeos, eu já fiz um vídeo aqui sobre a responsabilidade em caso de acidente de trabalho, por exemplo, de doença, que inclusive a situação se altera no caso da terceirização, acho que é algo que inclusive é muito pouco explorado. Mas enfim, vocês perdoam minha voz, estou vendo que eu estou bem afônica, mas não queria deixar de gravar. Bom, na origem, gente, do que se tratava o assunto que virou esse tema de repercussão geral 725? Até para a gente compreender por que nós temos esse excesso de recursos. Eu já falei sobre isso antes, porque vale a pena, né? Por isso que temos esse excesso de recursos. Era uma ação civil pública, ajuizada pelo MPT
da terceira região, Minas Gerais, em face da empresa, após um inquérito civil público. E aí, lá no inquérito civil público, tinham constatado a contratação de empreiteiras para execução de atividades de florestamento e reflorestamento. E essa é uma das atividades, de um dos objetivos sociais previstos nos atos constitutivos da empresa. Então, seria terceirização da atividade fim. Então, o MPT sustentava a tese de terceirização ilícita dessa atividade fim, a fragilização dos direitos trabalhistas e pedia a condenação da empresa na abstenção de contratação de terceiros para atividade relacionada à atividade fim. A ação foi julgada procedente, a empresa foi condenada na obrigação de não fazer, ou seja, abster-se de contratar terceiros para prestação de serviços relacionados à sua atividade fim, especialmente florestamento e reflorestamento, colheita florestal, reparo, beneficiamento, e sob pena de multa diária. Tivemos recursos ordinários pela parte, e o TRT da terceira região negou o provimento à insurgência da empresa, acolheu os pleitos do MPT e ainda fixou novas condenações, além daquilo da sentença, colocando danos morais coletivos. Deste acórdão, a empresa interpôs recurso de revista que não foi recebido, admitido na origem, e então levado ao TST via agravo de instrumento, e deste agravo de instrumento então, tivemos o recurso extraordinário. A decisão do agravo de instrumento, no recurso de revista, teve por fundamento a aplicação da súmula 331. É por isso que estamos aqui, né? Teve a aplicação da súmula 331, segundo a essência da qual se caracteriza a relação direta entre o trabalhador e o tomador de serviço quando as atividades envolvidas estiverem entre as finalidades da empresa. Dessa decisão, então, veio o recurso extraordinário, apontando a violação do artigo 5º, inciso 2º, de que a decisão proibiria a contratação das prestadoras sem dispositivo legal. Então, né, princípio da legalidade. Sustenta também no recurso extraordinário a liberdade de contratação, garantida pelo texto constitucional, e que, na ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, deveria prevalecer o negócio jurídico pactuado entre agentes capazes com objeto lícito. Eu sempre falei sobre isso, sempre achei muito temerário, ao longo dos anos, a gente ter uma súmula para regulamentar, reger uma terceirização. Tudo que a gente tinha era a súmula 331. Muito bem. E que isso depois é um tema bastante tratado, suscitou também a discussão relativa ao próprio conceito de atividade fim, dizendo que isso está defasado, porque hoje em dia, com a evolução tecnológica dos métodos produtivos, a Justiça do Trabalho não compreende mais o que seria e o que não seria atividade fim. E eu concordo até um certo ponto por tudo que eu tenho estudado sobre, umas coisas que eu venho estudado sobre marketing, sobre marca, e isso é bem interessante. Mas esse recurso também não foi admitido. E aí teve recurso de agravo. Então, assim, vocês vejam, até isso ser conhecido, até essa matéria ser apreciada no STF, o que se passou. Então, é por isso que todo mundo recorre, porque você vai recorrendo e tem um outro recurso, e uma hora isso vai ser apreciado, então, de fato, é o que temos, né? E o ministro Fux foi o ministro relator nesse processo. Então, na verdade, ele resumiu dizendo o seguinte: para definir quanto ao período anterior das leis 13.429 e 13.467, se o entendimento da súmula 331 do TST é um entendimento que está de acordo com os preceitos constitucionais que regem a ordem econômica, de um lado, e a proteção do trabalhador do outro, aquela velha história de que não é colisão de princípios, e sim que eles têm que conviver, coisa, aliás, que é do que trata o livro do ministro Luiz Roberto Barroso, que, trabalhando a questão de interpretação e hermenêutica dos princípios constitucionais, ele fala da ideia da gente sempre conseguir fazer a ponderação de valores em cada caso concreto. E aí ele diz que a conclusão negativa, ou seja, se isso não é constitucional, nós vamos estar dizendo não só que as leis de 2017 são constitucionais, então, ao apreciar a súmula, né, se a gente diz que a súmula não está de acordo com preceitos constitucionais, a gente já está automaticamente falando da constitucionalidade das leis de 2017. Lembra que eu sempre falo para vocês, os votos são dicas de entendimentos para outras matérias, de entendimentos sobre que aquilo segue uma linha de raciocínio e de entendimento geral sobre temas relacionados à mesma matéria. E, além disso, então, concluiríamos pela constitucionalidade das leis de 2017 e pela inaplicabilidade
da súmula do TST nas relações jurídicas anteriores ao novo diploma. Porque a nossa questão dessas decisões e de temas é justamente a modulação. Nós tivemos a súmula 331 na sua origem, como lembrou o ministro Marco Aurélio nessa ocasião do julgamento desse processo, ela é de 1986. E, claro, ela foi sofrendo modificações, mas ela é de 1986, ela é anterior até mesmo à Constituição de 88. Então, nós temos que pensar que aqui é uma situação diferente de ação direta de inconstitucionalidade. Isso é bem importante, porque todos aqueles vídeos que eu falei da DIN 5766, nós estávamos falando do quê? De uma ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado da constitucionalidade. A regra geral é de efeito ex tunc. Essa é a regra geral. Quando a gente tem um recurso extraordinário de tema de repercussão geral, se espera uma modulação de efeitos. Porque, vejam, isso aqui é de 2018, decisões foram tomadas baseadas na súmula 331 por 20 anos antes disso, mais por quase 30, por 20, ou um pouco menos em relação à subsidiariedade do Estado na responsabilidade. Mas é uma decisão, são entendimentos calcados em jurisprudência iterativa, notória, repetida ao longo de 20 anos. Então, dizer que, na verdade, as decisões anteriores à lei, anteriores até quando? Anteriores de quando? Esse entendimento é para retroagir até quando? Estou falando isso porque é disso que depois vão tratar os embargos declaratórios. E aí ele diz que, bom, ele desenvolve toda uma parte de administração, conceitos e tudo mais, eu não vou fazer como na DIN 5766, pode deixar, até porque esse tema é mais antigo e acho que boa parte disso já está superado, mas acho importante para a gente compreender. Ele entende que não existe uma tensão, não há, na verdade, uma tensão entre o valor social do trabalho e liberdade de iniciativa. Então, ele pergunta, afinal, o texto constitucional impõe, a partir do parâmetro axiológico do valor do trabalho, uma restrição à liberdade de iniciativa que condicione o modo de organização empresarial, limitando a possibilidade de divisão de trabalho entre quadros de pessoal pertencentes a empregadores distintos? Seria possível extrair de preceitos tão abstratos a necessidade de uma providência tão específica e de magnitude tão intensa? E aí ele diz isso, que não tem norma jurídica no ordenamento positivo conferindo um caráter cogente à solução restritiva, ou seja, nós estamos por conta do artigo 5º, inciso 2º da Constituição, o princípio da liberdade jurídica, que é essa faculdade de agir ou deixar de agir conforme a lei, se não houver lei que proíba. E aí ele diz que, considerando-se as balizas teóricas, a gente tem uma intervenção severa na configuração da atividade econômica, porque seria uma proibição de divisão de tarefas dentro do mesmo ciclo produtivo, é disso que se trata a terceirização, entre pessoas jurídicas distintas, estabelecida por um intérprete constitucional não investido legitimidade democrática para realizar escolhas discricionárias entre as possibilidades semânticas e sistemáticas da Carta Magna, qual seja o judiciário. Gente, muito me admira. Enfim. Vou até ler de novo. Olha só, que há uma intervenção na configuração da atividade econômica por um intérprete constitucional que não tem a legitimidade democrática, ou seja, não é o poder legislativo para realizar as escolhas entre as possibilidades semânticas da Carta Magna, que é o poder judiciário. Este mesmo ministro que está dizendo isso é o ministro que, quando apreciou determinada tese de repercussão geral, mais especificamente o tema 932, tema 932, relembrando, é o que diz que se aplica a responsabilidade objetiva pela teoria do risco às relações de trabalho, mais especificamente aos acidentes do trabalho. Quando foi firmada a tese de aplicabilidade, o ministro Barroso já queria apresentar um rol de atividades que seriam consideradas de risco para fim de aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Para as relações civis, não existe esse rol. Para as relações do Código de Defesa do Consumidor, em que se consagra a responsabilidade objetiva, não existe um rol. Nunca existiu um rol. E o ministro Luiz Roberto Barroso queria estabelecer um rol, que era um rol altamente taxativo e restritivo, porque ele queria que fossem as atividades do artigo 193, confundindo periculosidade com perigo, com risco.
Então, estou dizendo isso, e assim, com todo respeito ao ministro, mas vemos claramente que houve uma mudança de entendimento, porque, ou não, ou, na verdade, o entendimento aqui era de que o judiciário que não pode intervir assim, quando não há lei, que é exatamente o caso do tema 932, não há lei para o direito do trabalho, e não há lei com rol de atividades de risco, portanto, não há lei com rol de atividades de risco, para fins de responsabilidade objetiva, não pode se for o TST. Então, ou bem o ministro mudou de opinião e acha que realmente deve haver um protagonismo maior, como ele recentemente disse em Lisboa, inclusive, que o Poder Judiciário e principalmente o STF tem um protagonismo maior agora, ou era o entendimento de que o TST, por não deter o controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas o difuso, não poderia intervir assim, mas o STF pode. Enfim, então ele diz que essa intervenção, claro, como vocês já imaginam, é a súmula 331. Mais especificamente no inciso que diz: a contratação de trabalhadores por interposta pessoa ilegal, formando-se vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. E depois temos que não forma vínculo de emprego com o tomador de serviços, com tomador, a contratação de serviços de vigilância e conservação e limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Então, na verdade, a gente tem a contrário senso. Então, com a atividade meio não forma vínculo, portanto, com a atividade fim forma, e inclusive é considerado interposta pessoa, contratação por interposta pessoa, que é ilegal, e é isso que forma o vínculo direto. Só que, de qualquer forma, gente, tem a continuação do inciso, e que segue sendo assim, não porque a jurisprudência, não porque a súmula 331, mas porque a análise é dos fatos, e a partir da primazia da realidade que a gente faz o enquadramento, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Então, independentemente da atividade que está sendo terceirizada, se há subordinação direta e pessoalidade, vai haver o entendimento, deve haver o entendimento de vínculo direto com a, como a gente chama hoje em dia, contratante, não mais tomadora, com a contratante. A subordinação direta e a pessoalidade é que formam o vínculo, são os requisitos do vínculo de emprego. E não tem lei que possa excluir isso, dizendo ainda que, salvo a questão do trabalho temporário, porque é da natureza da contratação temporária você ter pessoalidade e subordinação direta à tomadora. Por quê? Porque é temporário, porque tem um motivo, necessidade excepcional, substituição de pessoal, que tem que estar constando no contrato que vai para o Ministério do Trabalho. Então, é um outro controle, é um outro sistema, é um microsistema de terceirização específico, porque também é terceirização. A terceirização normal de prestação de serviços, se há o preenchimento de requisitos de vínculo de emprego, vai haver o vínculo direto. Por isso, até hoje, há pedidos nesse sentido. Não porque, por súmula, por não previsão, por nada disso, mas por princípio da primazia da realidade. Essa história da atividade fim, ou atividade meio, a gente teve isso superado não pela 13.429, a primeira lei de terceirização efetivamente, que alterou a lei 6.019 de 74, mas porque isso tinha ficado de fora, a lei 13.467, a reforma trabalhista, também alterou a lei 6.019, para então dizer que é a terceirização, inclusive, da atividade fim. Então, nós ficamos claramente, a partir de 2017, de novembro de 2017, com a permissão da atividade fim para a terceirização. Então, vejam, por isso que eu também não vou avançar tanto porque nesse acórdão, porque, na verdade, é mais para a gente compreender o que se passa, e até porque nós temos processos antigos ainda, mas vejam, a partir de novembro desse ano, nós não teremos mais, nós vamos passar a falar de relações já a partir da reforma trabalhista, porque nós temos a prescrição quinquenal. Então, a partir de novembro desse ano, é isso. Então, nós estamos falando dos processos que já estão, de ações que ainda estão correndo, de ações já ajuizadas, com base na súmula 331, e antes da lei 13.467, especificamente quanto à atividade fim, e para o resto, quanto à lei, em relação à lei 13.429. Nesse voto, o ministro fala da situação da Johnson, que tem mais de 150 empresas para suas atividades. Gente, a Johnson, claro, a Johnson também tem diversas atividades fins, porque ela trabalha com um monte de coisas, não é diferente de uma empreiteira, diferente de uma construtora que constrói, né? Mas, enfim, é o que temos, né?
E acho importante, o que eu acho importante trazer para vocês é esse entendimento que ficou prevalecente no STF, no sentido de que a terceirização não precariza, a terceirização não enfraquece os movimentos coletivos, a terceirização não traz redução de salários. Foi uma decisão que foi tomada em diversas sessões, foi suspensa o tempo todo, foi uma das sessões com maior quantidade de sustentações orais, é uma coisa muito importante politicamente, nós sabemos que o efeito político é muito grande, não só o efeito jurídico, e ficou essa ideia de que a gente que acha que precariza, porque eu acho que pode ter um potencial de precarizar muito grande, eu não sei de nada mesmo, e porque não precariza. E também não reduz salários. Eu sempre trabalhei com uma lógica de terceirização, porque eu vejo que as pessoas, muitas empresas terceirizam com o intuito de economizar, e aí é o que eu sempre falo, que essa conta não fecha. A ideia de terceirizar, pelos motivos que até são apresentados nos votos aqui, de você que sempre foi o tradicional, qual era o argumento tradicional da terceirização da atividade meio? Para que a empresa possa se concentrar na sua atividade fim, que é o mais relevante. E esse argumento faz muito sentido. Vigilância, conservação, limpeza, para não precisar gerir isso. E uma das grandes vantagens da terceirização é justamente a falta de pessoalidade. Não veio essa, vem outra para fazer a limpeza. Não veio esse vigilante, eles arrumam outro. Isso não é problema meu. O meu problema é fabricar tijolo. O meu problema, né? O meu chance, a minha questão, o meu porquê aqui, o que eu faço é outra coisa, é vender produto. É isso que eu faço. Então, quem limpa, eu não quero ter que pensar sobre essa gestão. Esse é um ótimo argumento, um ótimo motivo para terceirizar. Terceirizar no entendimento de economizar me parece muito estranho. Por quê? Porque, apesar de tudo, o trabalhador empregado da prestadora de serviço tem que receber o salário e tem que ter os direitos garantidos, 13º, férias, FGTS, tudo. Se for despedido, verbas rescisórias. Ele tem que receber isso, de acordo com a lei, de acordo, muitas vezes, com pisos normativos de categoria, em convenção coletiva, em acordo coletivo. A empresa, que é a prestadora de serviços, ela faz a gestão desses contratos todos. Ela tem que ter lucro. Esse é o negócio dela. Obter mão de obra para outrem. Esse é o objeto social dela, obter mão de obra para outras empresas. Uma mão de obra que, em vez daquelas empresas terem própria, elas vão ter de outra. Então, esse é o objeto social dela, portanto, é dali que vem o lucro dela. Então, como que uma empresa contratante vai economizar, pode pensar em economizar se ela tem que pagar todas as verbas devidas ao trabalhador e mais uma, aspas, comissão, ou valor de prestação de serviços para essa que está entregando a mão de obra? Em algum lugar isso não vai fechar. Por que muitas vezes fecha? Porque, primeiro, e aí esse é o contraponto que eu sempre falo da questão coletiva, é que não faz parte da categoria da empregadora, que é da tomadora, da contratante, que é aquela categoria que pode ser mais forte. Então, não é uma industriária. A moça da limpeza não é industriária. Ela é vinculada ao sindicato das prestadoras de serviço de limpeza, ou das prestadoras de serviço terceirizado. Porque, às vezes, é isso. Uma coisa bem guarda-chuva, bem abrangente. Então, o piso dela provavelmente é menor do que se ela estivesse pelo piso da contratante, ainda que na atividade de limpeza, porque é outro piso. Então, pode ser que ela ganhe menos, mas o que diz o ministro no voto é que isso não é verdade, que isso não acontece, que o que acontece é que trabalhadores, que geralmente a terceirização é de setores compostos por trabalhadores com menor qualificação, por isso o salário é menor. E que isso não tem a ver com terceirização, tem a ver com outros fatores, que é o contraste do capital humano, que ele diz, que é qualquer estoque de conhecimento ou características que o trabalhador possua. Isso que eu vou falar é bem importante. Então, ele diz que a diferença de salários e jornada de trabalho entre um médico, gravem isso, médico, e um faxineiro do mesmo hospital, não pode ser explicada pela terceirização, visto que a disparidade ainda persistiria no caso de ambos serem contratados pela mesma pessoa jurídica. Estou entendendo com isso que o médico terceirizado tem que ganhar a mesma coisa que o médico contratado pelo hospital diretamente. Vocês não? É o que me parece. E guardem isso.
tá? Porque é sobre isso o próximo depois. E ele fala a mesma coisa do turnover. Nas atividades com baixa qualificação, também existe maior turnover. Isso não tem a ver com terceirização, e em relação à segurança no trabalho, as empresas têm a obrigação de garantir a segurança do trabalho e garantir todos os direitos. E que a CUT apresentou um estudo que foi bem criticado nos votos, por ser meio genérico e não ter dados estatísticos, bases estatísticas e tal, mas teve uma confederação que também não tinha base estatística nenhuma, também estavam considerando, mas era meio assim, é só ver, conversar e tal, sobre a segurança e tudo mais. É que a questão, até porque em relação a fatores anteriores à lei, hoje, quando o trabalhador presta serviços na sede da contratante, é obrigação da contratante tudo que diz respeito à segurança, medicina e higiene do trabalho. Isso não tinha previsão antes, de fato, né? Só que vinha a responsabilidade subsidiária, sempre foi muito mais esperto a contratante fazer isso, garantir boas seguranças de trabalho, mas a contratante tinha receio porque ela tinha medo de que isso fosse confundido com subordinação direta. E com isso, haver a invalidade, ser considerado o vínculo direto e ter invalidade da contratação por terceirização. E o trabalhador é que ficava no meio disso, sem saber se ele ia ter boas condições de trabalho ou não. Mas é bem verdade que nós conhecemos casos de terceirização que o trabalhador sequer sabe quem é o empregador dele. Para ele é a contratante, ele não tem ideia de que tem alguém no meio. Para ele sempre foi a contratante, ele não lida com mais ninguém. E por quê? Necessariamente porque deveria formar o vínculo direto por causa da subordinação? Talvez, mas em muitas situações porque a subordinação tem que existir. Não tem como aquela pessoa fazer o serviço diferente da pessoa do lado dela, que é empregada da contratante. E o encarregado da parte industrial vai ser o mesmo. Não vai ter um encarregado da parte técnica que seja da terceirizada, porque não é isso que eles fazem. O encarregado deles cuida da gestão dos contratos, cuida do RH, mas não cuida da atividade fim da contratante também. Sobre esse tópico específico, o voto do ministro também tem, ele diz assim, pode-se dizer ele fala que a gente tem que cuidar com as variáveis. Porque a gente pode dizer que está sujeito a maiores riscos de acidente um trabalhador em contato com alta tensão elétrica do que um secretário administrativo que realiza serviços internos, e isso não tem nada a ver com terceirização. Eu achei, bom, enfim. Porém, no caso do eletricista ser terceirizado e o secretário não, seria possível dizer que o risco do acidente de trabalho é maior por causa da terceirização? E a resposta é negativa. E aí, na verdade, é quem não lida, quem não está na trincheira com a gente do direito do trabalho todo dia. Porque o mesmo, aquele sujeito, aquele que lida, o trabalhador que lida com tensão elétrica, que é empregado da contratante, ele recebe muito mais EPIs e treinamentos do que o que vem terceirizado. Então, eu não vou comparar laranja com banana, eu comparo laranja com laranja. Então, essa comparação, eu acho que ofende um pouco a nossa inteligência, porque a gente não compara o secretário administrativo com alguém que lida com tensão elétrica, a gente compara duas pessoas que lidam com tensão elétrica, uma terceirizada e uma contratada diretamente, para a gente ver quais são as condições de trabalho. Né? Claro, porque o problema é o quê? É de fiscalização e de contratação. É da empresa contratante fiscalizar para ver se a entrega de EPIs também acontece. Por isso que é mais fácil ela mesma entregar, porque depois ela vai se responsabilizar e talvez solidariamente, não subsidiariamente, em caso de acidente. Então, a nossa questão não está relacionada a distinguir esses dois profissionais. Inclusive, os terceirizados intelectuais são os que têm menor prejuízo estatisticamente. Em altos postos também são os que têm menor prejuízo estatisticamente. É justamente na base que os prejuízos são maiores e que a faxineira ganharia mais no contratante como empregada do que terceirizada, por diversas questões, inclusive culturais e de ambientes de trabalho. Então, e não tem por que a contratante dizer, eu quero ter os meus terceirizados, gente que ganha salário altíssimo. Isso seria uma consciência que não é por isso que eles estão terceirizando, então não há como a gente exigir. E aí o que ele diz é que a gente tem que cuidar aqui, né, para a gente pensar na solução da reforma trabalhista a casos pretéritos, se é o caso ou não. E é bem perigoso isso, porque é praticamente você dizer que a súmula 331 não vale naquele trecho, de uma certa forma é dar retroatividade para a lei 13.467 na questão da atividade fim, que foi o que aconteceu na prática, né? É o que acontece na prática. Mas
por outro viés, através de outro mecanismo, né? Então, ele deu provimento ao recurso extraordinário e sugeriu uma tese, que no fim foi a tese que acabou valendo, mas aí a gente chega nela já para a gente pensar nisso. Temos votos que trazem a questão do que é o conceito de terceirização, o que significa terceirizar, que eu acho importante, isso tem em todas as minhas sentenças, tem o conceito de terceirizar, transferir parte da atividade da empresa para outra atividade inserida na cadeia produtiva. Então, é importante entender isso. Existe todo um desenvolvimento dentro do acórdão sobre a evolução das formas de produção, então, modelo fordista e modelo taylorista, depois o toyotismo. Então, assim, você ter divisão de atividades no taylorismo, a decomposição do trabalho nos movimentos, né? E o fordismo, inspirado no taylorismo, já aprimorando isso com mecanização, padronização de partes de produto, e depois o toyotismo exigindo essa ideia horizontal, então todo mundo aperfeiçoando profissionais mais capacitados que possam fazer o máximo de atividades possíveis, né, diversificando. Então tem todo um desenvolvimento sobre isso, então a impressão que eu tive, os ministros devem ter adorado estudar essas matérias, porque os votos são enormes na parte da administração, e aí tem sempre isso, né, sempre se chega nisso, a terceirização de partes da cadeia produtiva permite que a empresa concentre seus esforços naquelas atividades que constituem, e atenção, é aqui que muda. Sempre falava assim, que constituem a sua atividade principal, agora não. Para a empresa concentrar os seus esforços naquelas atividades que constituam o seu diferencial, a sua vantagem competitiva. E nem sempre o diferencial, a vantagem competitiva está na atividade fim. Vou falar para vocês o exemplo que eu dou. Nós temos dois exemplos modernos, assim. Um deles é a Nike. Eu li a biografia do fundador da Nike, de um dos dois, né, do Nike, e que é muito interessante, muito, muito mesmo. E a partir de um dado momento fica muito claro, assim, e hoje a gente tem isso, né? O que a Nike faz? Qual é a atividade fim da Nike? Não é fabricar tênis, fabricar roupa. Mas eu digo aqui o tênis porque é o mais forte, né? O que a Nike tem de forte é a marca. O seu branding, esse ideal da vitória da Nike, da superação da Nike, de como o status que traz aquilo. No campo da corrida, a gente tem muito isso relacionado à velocidade. A Nike não fabrica nada, gente. A Nike não tem fábrica de tênis. E isso eu descobri no livro que há anos, desde a década de 80, eles já foram fabricar tênis em outro lugar. O parque fabril deles não importa. O que importa é o marketing. Então, a atividade deles, o diferencial, é o marketing, que é o que garante a marca. Claro que a qualidade do produto é o que fortalece isso também, mas não só. É o design do tênis, o formato, quem usa, como essa influência vem para os mortais que vão pagar, né? Porque esses que usam não pagam, esses que recebem para usar e nos influenciar. Pelo contrário, né? Então, o Kipchoge desenvolver o seu modelo de tênis na Nike, que é aquele que ele vai correr, e alguém vai fabricar. Mas o que fica para nós é isso, é o grande corredor. Então, o negócio da Nike não é fabricar tênis. O negócio da Nike é o marketing e a distribuição dos tênis onde interessa. O McDonald's não faz hambúrgueres. A atividade principal do McDonald's, né, a atividade fim, mas a atividade principal, assim como a atividade principal da Nike, a atividade principal do McDonald's é imobiliária. Eles são donos da maior quantidade possível de terrenos. Assistam o documentário sobre o McDonald's, que é interessantíssimo, Fome de Poder, é incrível. Não é documentário, é filme mesmo, acabei de lembrar, porque é um ator. Então, mas assistam, Fome de Poder, é muito interessante, já recomendei no podcast, que explica essa questão do McDonald's e que o importante para eles é o terreno onde estão as lojas, onde estão as lanchonetes. É isso que é milionário, é assim que eles ganham muito dinheiro. A marca deles e o terreno. Então, vocês vejam que não tem nada a ver com fazer comida. Então, de fato, nesse sentido, eu devo dizer que quando a gente fala de atividade fim, a gente não sabe mais, a gente diz assim, vai terceirizar, por que não pode terceirizar a atividade fim? Esse conceito de atividade fim
de fato, ele talvez tenha que ser atualizado. Talvez o nome atividade fim, ou seja, o objetivo final, não é, a atividade fim talvez seja o objetivo final e aquilo que destaca, mas não o produto final. Então, a atividade fim da construtora não necessariamente vai ser o prédio pronto, mas os sonhos que aquele prédio projeta na vida das pessoas. Então, a marca dessa construtora traz essa ideia. Por isso tem um jogador de futebol fazendo propaganda, para trazer sonhos, projetos, mais do que propriamente o lugar que se mora, o formato do prédio, se o elevador é bom, se o piso é de tal jeito. Isso realmente é algo que tem mudado muito nos conceitos, nas ideias de marketing, no desenvolvimento dos produtos. Então, quando se diz o que é atividade fim hoje em dia de uma empresa, que é aquele objeto social dela, não necessariamente aquilo é a atividade mais relevante. E se vocês observarem, hoje em dia, muito dessas atividades relevantes não vai mais ser terceirizado. A atividade fim é terceirizada, mas essa atividade principal, fundamental, não é. Então, McDonald's é dono dos terrenos. Eles fazem questão dos terrenos. E isso, para eles, é muito importante. E a Nike faz questão da marca estar associada a determinadas coisas, né? Então, você vê mais do que o formato, do que o tênis, propriamente dito. E com isso na cabeça, a gente consegue entender determinadas terceirizações e determinadas situações em que a terceirização é muito perigosa. Só que, do lado do trabalhador, isso pouco importa. Então, toda a análise desse acórdão, se vocês tiverem o trabalho de ler, a boa parte da análise do acórdão é voltada a isso, a análise econômica, desenvolvimento da administração, das empresas, da gestão, como a liberdade econômica se forma. Poucos ministros, a ministra Rosa fala, mas não só ela, e eu vou só ler aqui um pedaço do ministro Marco Aurélio, porque ele, naquele momento, captou exatamente para onde estávamos caminhando e seguimos caminhando assim, cada vez a passos mais largos, que é o judiciário também levar em conta o desenvolvimento da administração das empresas, mesmo que elas não precisem explicar do que se trata, então a gente realmente leva isso adiante sozinho, né, no judiciário, mas é muito importante a gente ter claro isso, porque para o trabalhador, não importa, o que importa é que ele tenha aquilo garantido, os direitos básicos dele garantidos, como em qualquer vínculo de emprego deve ter, terceirizado ou não. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que compreender, a gente compreende que isso mudou, o que é atividade fim dentro daquilo do modelo econômico, e a atividade fim não é mais necessariamente a atividade mais lucrativa da empresa, muitas vezes não é a atividade mais lucrativa da empresa, mas ela precisa continuar com aquela, só que isso não tem nada a ver com o trabalhador prestando serviço, tem que ser garantido a ele que ele receba adequadamente e tenha as condições de trabalho adequadas. E isso é de forma tão forte isso que o ministro Gilmar Mendes faz um voto que conclui assim, reconhecendo que a Constituição não impõe um modelo de produção específico, gente, eu não consigo imaginar como que uma Constituição da República vai impor um modelo de produção. Assim, é claro que ela não impõe um modelo de produção específico, e isso se aplica a muitas coisas. Também não impõe um modelo de desenvolvimento de saúde e de educação específico. Isso fica para a lei ordinária, né? A LDB com base constitucional, mas a LDB é ordinária. É legislador ordinário, nesse sentido, quero dizer, mesmo quando nós temos leis complementares. Mas ele diz que o critério de distinção entre atividade meio e atividade fim é inócuo. Então, na verdade, eles estão votando e dando provimento porque para eles tanto faz. Então, o entendimento basicamente é esse, tanto faz se atividade meio é atividade fim. Então, se a gente quiser usar dessa forma, a gente diz o seguinte, de fato, pode terceirizar a atividade fim, tanto quanto pode terceirizar a atividade meio, porque o que importa é a primazia da realidade para verificar a licitude da terceirização. Se há subordinação direta, se há pessoalidade, se há exigências diferentes. Então, nesse sentido, sim, o nosso grande problema são as contratações nem sempre bem feitas, a contratante deveria olhar ali a lisura, né, e a capacidade econômica da prestadora como a lei prevê, só que ninguém diz o que é capacidade econômica, então, se for aquela miséria de capital social, o capital social não significa nada para fins de idoneidade econômica. O mínimo de aprendizado de administração, a gente sabe disso.
Capital social, inclusive, para entrar, para começar. Assim, o capital social não significa que ela tenha uma sede, que ela tenha valores, que ela tenha dinheiro aplicado, que ela tenha solidez econômica. Isso não significa nada, significa que ela está apta para existir, né? E o ministro Marco Aurélio, então, ele diz o seguinte, ele diz assim, em jogo se faz jurisprudência pacificada no âmbito da justiça do trabalho por pelo menos 32 anos. Há algo que não ressoa bem, mas se tem acréscimo a essa premissa. Versa-se muito a preservação do mercado de trabalho, a intangibilidade dos direitos dos trabalhadores. Todavia, de forma sintomática, tem-se, quer no tocante à arguição de descumprimento de preceito fundamental, quer sob o ângulo do recurso extraordinário, iniciativa não da categoria profissional, mas da econômica. É sintomático. Eu consigo imaginar dizendo isso, acho que vocês também. Então, o que ele está dizendo é uma coisa que eu também tenho observado, tenho falado, são as empresas que estão apresentando a DPF. Tem a DPF para discutir um monte de assunto. DPF para discutir direitos de trabalhadores. É a DPF para falar de súmula. São ADPFs por parte de empresas. E a gente pensa descumprimento de preceito fundamental, né? E aí ele diz, no primeiro caso, é requerente na arguição de descumprimento de preceito fundamental a Associação Brasileira do Agronegócio. E não me consta que tenha vindo a juízo com essa ação nobre para ver garantidos os direitos dos trabalhadores. Contém ironia, né? Não é minha, ministro. O mesmo ocorre, presidente, em relação ao recurso extraordinário em que é recorrente a empresa tomadora de serviços. Logicamente, busca o benefício quanto ao empreendimento econômico, e não a preservação, vamos repetir a exaustão, de direitos dos hipossuficientes de prestadores de serviços. Disse, ao votar no sentido de adentrar seu tema de fundo, ter-se matéria sensível, que coloca em jogo não apenas um verbete de súmula do TST, mas o próprio direito do trabalho, no que possui peculiaridades que visam beneficiar e não prejudicar, pouco importando o mercado internacional. Esse slept, né? Um ligeiro tapaço, inclusive para mostrar isso, assim, tem alguma coisa acontecendo, né? E ele, claro, diz que conhece do recurso extraordinário admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 324, e julga improcedente o pedido nela formulado, mantendo a compatibilidade da Constituição com o verbete, quer dizer, da súmula 331, com os preceitos constitucionais, com a Constituição. E ele depois repete, ele fala, o verbete é de 1986. E ele fala que durante toda a vida dele, ele nunca tinha julgado um recurso extraordinário com abordagem do tema de fundo da súmula 331. Mas, de repente, diz ele, descobre-se que está tudo errado. E ele diz algo bem legal, que a gente fala muito sobre isso, né? Nós temos técnicos de futebol, ministros da STF, entendedores de pandemia, de vírus, de guerra na Ucrânia, né? Então, ele diz, o leigo acha mesmo que tudo está errado, inclusive o Supremo, deixando de observar que as instituições pátrias vêm funcionando, as instituições em geral. O próprio Supremo na vitrine é alvo de estilingue, mas paciência. Ele diz algo que eu acho maravilhoso para nós, da magistratura. Ocupo cadeira vitalícia para atuar com desassombro. Não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Judicatura é opção de vida, é renúncia a visões apaixonadas. Isso dói, né? Não se pode potencializar em direito visão modernista, que se tenha empolgando-se, mas não poder à concorrência internacional. Porque agora é meio isso, assim, o que ele está fazendo é uma crítica aos entendimentos, muitos, de vários ministros, no sentido de que se o Brasil não fizer assim, ele está perdendo na concorrência internacional, que outros espaços serão tomados, que as pessoas vão vão contratar trabalhadores em países que têm menos direitos. Gente, o problema está lá, né? E essa é a crítica que ele faz, que assim, para a gente ser competitivo no mercado internacional, então nós temos que aceitar esse tipo de coisa, porque senão não somos competitivos no mercado internacional. Ele diz, não é assim que funciona. A decisão não pode ser tomada com base na competição no mercado internacional, porque se todo mundo fizer assim, a gente volta para a barbárie, mas com certeza para o século XIX.
E de lá saímos porque não estava bom, porque pessoas morriam com 40 e poucos anos de tanto trabalhar. E crianças que trabalhavam não chegavam à vida adulta, então tinha algo muito errado, né? Não estava bom como estava. Então, ele tem essa pegada nesse sentido. Depois até ele voltou diferente em algumas outras situações, nada favorável aos direitos dos trabalhadores, e está tudo bem, né? Mas neste momento, vejam a percepção e a reflexão dele, na verdade, do estado das coisas, de como as coisas estavam acontecendo. Isso foi em 2018. Então, eu acho muito bom trazer para a gente pensar sobre isso. A ministra Rosa Weber, claro, também votou contrariamente, outros ministros, o ministro Fachin, o ministro Lewandowski, e aí nós tivemos, no fim das contas, né, a proposta aqui, a tese que foi fixada, então, no tema 725, que foi fixada assim: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Vencida a ministra Rosa Weber porque ela não quis falar nem de tese, porque ela achava tudo tão esdrúxulo que ela não conseguia acompanhar nem a tese. Tá? O ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese, ela votou contra. Então, no momento da fixação da tese, não estavam todos. Então, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante. Então, estamos aqui falando de terceirização ou outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Então, a empresa contratante entrega uma parte da sua atividade. Isso é terceirização, tá, gente? Para entender depois o próximo acórdão do próximo vídeo. A empresa entrega uma parte da sua produção para outra produção, do que quer que seja, para outra empresa que contrata trabalhadores seletistas para executar essa atividade e vão entregar essa atividade para a contratante. Este é o conceito de terceirização. É a atividade que vai para outra pessoa jurídica que, por sua vez, contrata trabalhadores para executar essa atividade. E aí tivemos os embargos declaratórios, que foram julgados agora, olha que legal, foram do dia 24 de junho até 26 de julho, 24 de junho a 1º de julho, agora de 2022, não tem o acórdão, mas eu não tenho o acórdão aqui ainda, mas eu tenho a decisão, e eu acho que ela vai ser suficiente, até porque, de uma certa forma, ela já resolveu, e foi tudo isso que eu girei aqui, torcendo para que vocês ainda estejam comigo, não tenham pulado para chegar até o final, mas torcendo para que estejam comigo e que tenham se inscrito no canal e que já tenham curtido o vídeo, mas para a gente chegar nesse ponto. Vamos para a solução dos embargos declaratórios. Tribunal, por maioria, parcial provimento aos embargos para modular efeitos. Então, o objetivo aqui, né, era necessário, e modulando os efeitos foi assentado o quê? Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? A aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado, 30/8/2018. E o que isso significa também vem em seguida. Primeiro, muito importante, tese jurídica fixada, então, aplica a tese, que permite a terceirização de todas as atividades, apenas aos processos ainda em curso, qualquer grau de jurisdição, na data da conclusão do julgado. Conclusão do julgado. Isso é importante para cair por terra a história da DI 5766, de gente que fica dizendo que tem que transitar em julgado para aplicar o efeito. Não transitou em julgado ainda, não libera o dinheiro para trabalhador de honorários que a gente tinha retido, porque talvez fosse pagar o advogado da parte contrária. E ele é beneficiário da justiça gratuita. Não, gente, isso independe. Não, em nenhum momento daquela decisão se fala em trânsito em julgado, inclusive o CPC também fala que é da decisão e não do trânsito em julgado. E aqui da mesma forma. Então, ações em curso na data da conclusão do julgado, que se vocês forem olhar, não transitam em julgado até hoje, porque agora tivemos embargos declaratórios. Então, é sim da conclusão do julgado em 30/8/2018. E a continuação disso é, restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a súmula 331 do TST por fundamento. Então, aqui ficam duas situações. A tese é aplicável a processos, a situações de processos ainda em curso em 30 de agosto de 2018. Então, quem tem esses processos que ainda estavam em tramitação em 30 de agosto de 2018,
aplica, então, todos os processos, né, que estavam em tramitação, e para aqueles transitados em julgado, porque aí é que aplica a tese, mas está aqui obstando o ajuizamento de rescisória contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data. Então, para combinar uma coisa com a outra. Então, aquilo que ainda estava em curso em 30 de agosto, e aí, sendo julgado depois de 30 de agosto, dizendo, por exemplo, que não tinha transitado em julgado ainda, aplicando a súmula 331 para dizer que não pode atividade fim, porque era de situação anterior à lei, né? Então, julgando daquela forma, entendendo pela aplicabilidade da súmula, ou seja, ignorando o recurso extraordinário aqui, a tese 725, para decisões posteriores a 30 de agosto de 2018, cabe ação rescisória. Tá? Transitado em julgado, cabe ação rescisória. Para as decisões com trânsito em julgado anteriores a 30 de agosto de 2018, não cabe ação rescisória. Então, não há um efeito ex tunc dessa decisão aqui, nesse sentido de que tudo vale, porque a gente conversou sobre isso na 5766, por isso que eu quis trazer, inclusive nesse sentido que, como é ex tunc, é possível falar de ação rescisória para as situações em que houve a condenação transitada em julgado de honorários sucumbenciais para trabalhadores com justiça gratuita, com base, deduzindo de créditos nos processos, então caberia ação rescisória, mas eu sempre destaco a questão dos valores recebidos de boa-fé, então aquilo que já tiver sido pago para os advogados, não me parece que isso vá funcionar, porque também são verbas alimentares, né, os honorários são verbas alimentares, e recebidos de boa-fé. Então, não me parece que não é possível. É possível para quê? Para aquelas situações em que os processos estavam parados nas execuções, então o dinheiro está lá paradinho, não foi entregue a ninguém, mas já transitou em julgado. A decisão, né, aqui que condenou. Então, teve uma decisão condenatória em honorários mediante a dedução de valores daquele processo. Muito bem, esse valor não foi entregue para o advogado ainda, tivemos a decisão da DI 5766, cabe ação rescisória e pedindo imediatamente uma liminar para que não seja liberado o valor. E isso vai na linha do que nós estamos falando aqui. Então, para aquilo que for anterior a 30 de agosto de 2018, que já tinha transitado em julgado, aqui, como não tem efeito ex tunc, não cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória para as decisões que, de uma certa forma, descumpriram essa decisão do STF, que foram proferidas a partir de 30 de agosto de 2018, que é a data de conclusão do julgado, que também é uma coisa importante, porque começou a ser julgado muito tempo antes esse processo. Então, é bom fixar um marco. Não é do trânsito em julgado, não é do início, não é do voto do relator, é da conclusão do julgado, do dia em que eles trouxeram a decisão e trouxeram também a fixação da tese. Então, é dali, daquele momento. Então, ou seja, decisões proferidas depois de 30 de agosto de 2018, considerando válida a súmula 331, proibindo a terceirização de atividade fim, estão sujeitas à ação rescisória. Aquelas proferidas anteriormente, não, porque é a partir dali que se entende, então, para essas decisões, até ali, claro, que se entende que é válida a terceirização de atividade fim. Tratando disso, isso assim, a gente está falando do processo que ainda estava, né? Em 30 de junho de agosto de 2018. Não de situações, porque situações é diferente. A partir da Lei 13.467, é lícito, porque aí nós temos previsão legal, não é discussão de súmula, nada disso, é lícita a terceirização da atividade fim. É isso. Falei pra caramba, era para ser curto, nunca é, né, gente? Eu tenho que aprender a dividir melhor, mas por isso que só tem um a cada 15 dias, essa é a minha regra de um vídeo a cada 15 dias no YouTube, porque eu alterno com aulas para a comunidade. Então, quarta-feira, sim, essa quarta não tem aula na comunidade, que é aula que é transmitida no YouTube, mas que não vai mais ficar salva, vai ficar salva só até o final da noite, não vai mais ficar salva, só tem acesso depois do horário quem está na comunidade. Então, em quartas-feiras alternadas, temos comunidade às 19h30, todo mundo no Zoom, membros da comunidade, e pessoal em geral, povo em geral, no YouTube, mas não vai mais ficar gravada, e na quarta-feira que não tem aula na comunidade, como a presente, nessas quartas-feiras, então, nós temos vídeo no YouTube, e estamos voltando com as nossas atividades no podcast, não se preocupem, atividades diferentes, o podcast vai ficar mais para newsletter da semana e convidados especiais, vai
tá cada vez melhor, vamos ter pessoas muito maravilhosas de temas muito legais, que não são a minha praia, por isso a gente conversa com as outras pessoas, para a gente aproveitar o máximo de conhecimento de todo mundo. E para quem é da comunidade também, sempre tem desconto nos cursos, em breve um curso presencial, muito que eu estou planejando, e mais um telepresencial, porque tem temas que a gente tem que fazer telepresencial, porque a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível, mas quem quiser me levar para São Paulo, para o Rio, para Curitiba, para Bahia, para Fortaleza, para dar curso presencial, me chama, gente, que eu vou, a gente negocia e eu vou feliz da vida, porque eu dei curso presencial essa semana em Itapema, e aquilo aquece meu coração, aquela energia das pessoas aquece meu coração muito mais, não tenham dúvida, mas como eu quero alcançar muita gente, nem sempre é possível pelo presencial, a gente acaba fazendo isso pelo telepresencial, mas sempre com bastante alegria, com bastante disposição, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza de que é isso que eu quero fazer para sempre. Nem todas as outras atividades eu tenho tanta certeza, quem lê o meu livro sabe, mas para você é fácil. Que também vocês podem adquirir pelo @evoluir direito do trabalho ou na Amazon, e em breve também conversaremos mais sobre ele. Mas então, sobre hoje, sobre o nosso assunto, é isso, sobre essa ideia, a terceirização e esse acórdão recente dos embargos declaratórios. Espero ter sido útil, espero ter sido interessante. Curtam, compartilhem com quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo, inscrevam-se no canal, entrem na comunidade, que vale muito a pena, já tem um monte de aula lá. Quanto mais você demorar para entrar, mais trabalho você vai passar para assistir tudo que já tem, viu? Tem um monte de aula boa. Então, muito obrigada e até a próxima.